Olá, futuros soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem animados para dar início aos trabalhos de hoje, tá bom? Na aula passada, nós começamos, a falar de orações subordinadas adverbiais. E eu fiquei de passar a vocês alguns exemplos que ficaram faltando ali. Tá bom, pessoal? Então vamos apenas terminar esse assuntinho e já começar um assunto novo. Tá legal? Então venham comigo com força total nesse 11º encontro, né, pessoal? Vamos lá. Então eu vou repetir aqui, galera. Vou repetir aqui o nosso assuntinho, né, pessoal? Ó, orações subordinadas adverbiais. É o que estávamos falando na aula passada. Nós vimos que são as orações, são aquelas 9 do C6 FTP, não é? São aquelas 9 do C6 FTP. Vamos lá então. Se alguém não assistiu a aula passada, por favor, tem que assistir para entender essa aqui. Nós falamos inicialmente, vamos lá, de orações subordinadas adverbiais finais. Depois, falamos de orações subordinadas adverbiais consecutivas. Depois, orações subordinadas adverbiais causais. E depois, orações subordinadas adverbiais concessivas. E eu pedi aos senhores que colocassem aqui, ó, um asterisco. Haja vista a sua importância. Nós definimos concessão e tudo mais. Bom? Vamos então, pessoal, para o número 5. Vamos pegar um exemplozinho aqui, ó. Vai lá então. Eu digo assim: à medida que envelhecia, aumentava seu remorso. À medida que envelhecia, aumentava seu remorso. Eu tenho aqui, pessoal, duas orações, ok? Unidas por qual conjunção? Vocês já estão se acostumando com a carinha delas, né? À medida que envelhecia, aumentava seu remorso. Pessoal, esse à medida que, ele pode ser substituído por à proporção que. À proporção que. Me diga uma ideia, me diga uma coisa. Eu tenho aqui aquela ideia de quanto mais, deixa eu ver, quanto mais envelhecia, mais aumentava o seu remorso? Sim, eu tenho. Sempre que houver em prova, galera, aquela ideia de quanto mais, quanto menos, é a ideia de proporção. Quer dizer o quê? Que uma medida que, já que expressa a ideia de proporção, é uma conjunção proporcional. Olha aqui, ó, conjunção proporcional, C6FTP. Isso quer dizer que este à medida que introduz uma oração subordinada adverbial proporcional. E sempre que é uma oração subordinada, há em contrapartida uma oração o quê? Principal. Belezinha, pessoal? Então tá aí a medida que e a proporção que, conjunções proporcionais. Tá legal? Vamos lá então, número 6. Número 6. Vamos ver lá o que está faltando. Olha aqui, ó. Mal chegou, começou
a briga. Mal chegou, começou a briga. Eu tenho aqui duas orações. E há uma conjunçãozinha aqui que não tem cara de conjunção, mas é. Mas é. Sabe quem que é? O mal. Até porque ele pode ser substituído pelo quando. Veja, ó. Mal chegou, começou a briga. Quando chegou, começou a briga. Cabe um quando aqui? Cabe, né? Cabe. Então, mal chegou, começou a briga. Quando chegou, começou a briga, não é isso? O que mais? Assim que chegou, começou a briga. O que mais? Logo que chegou, começou a briga. Beleza, pessoal? Tranquilinhos? Então veja, se esse mal com L pode ser substituído por quando, não há dúvida de que é uma conjunção temporal. De que é uma conjunção temporal. E se é conjunção temporal, olha aqui, ó. C6FTP. Introduzo uma oração subordinada, adverbial, temporal. E sempre que há uma oração subordinada, há em contrapartida uma oração o quê, pessoal? Principal. Belezinha, galera? Tranquilinhos? Então tá bom. Então estamos apenas concluindo aí o assunto que já foi discutido na aula passada. Tá certinho? Vamos lá então? Vou apagar para colocar o próximo exemplo. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Agora 7, 8 e 9 e pronto. Apresentamos pelo menos aos senhores as 9 orações subordinadas adverbiais do C6FTP. Tá bom? Vamos lá então. Então, 7. Então, se eu digo assim, olha, fez o exercício, como? Lhe ensinaram. Eu tenho aqui, ó, duas orações unidas pelo como. Unidas pelo como. Está aqui a conjunção. E agora? Alberg, na aula passada você disse que o como é uma conjunção causal. Realmente, naquele exemplo, o como era uma conjunção causal. E introduzia uma oração subordinada adverbial causal. Agora, será que aqui o como expressa causa? Nada a ver. Olha aqui agora, fez o exercício como lhe ensinaram? Fez o exercício conforme lhe ensinaram? Fez o exercício segundo lhe ensinaram? Então veja aí, pessoal, este como, que pode ser substituído por conforme, é uma conjunção conformativa. E se é uma conjunção conformativa, C6FTP na cabeça. C6FTP, claro, começa com C. Olha aqui, ó. Começa com C, C6FTP. Como que é o nome da oração? Oração subordinada adverbial conformativa. Lembrando que conformidade quer dizer acordo. Acordo. Fez o exercício de acordo com os ensinamentos, de acordo com o que lhe ensinaram. Conformidade é acordo. Beleza, galera? Então, repito, este como que pode ser substituído pelo conforme é uma conjunção conformativa. E conjunção conformativa começa com C. Se começa com C, você sabe o que fazer. C6FTP, oração subordinada adverbial conformativa. E aqui vai ser a oração o quê? Você sabe o que dizer? Principal. Oração principal. Tá ok? Número 8.
a preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Olha só, a preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Isso aqui é para você pensar, a cada vez que você aperta no soneca do celular quando você acorda de manhã. Na 10ª vez que apertar o soneca, lembre desta frase, ó. A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Então olha aqui, galera. Olha o como de novo aí, ó. Olha o como de novo aí, ó. A gente já viu o como causal, a gente já viu o como conformativo, mas aqui não há dúvida de que o como expressa uma comparação figurada, metafórica, mas que é a preguiça gastando a vida, a ferrugem consumindo o ferro e um sinal de igual no meio, falando que é tudo a mesma coisa. Não é isso, galera? Se este como é uma conjunção comparativa, você sabe o que fazer. Conjunção comparativa começa com C. Para onde que ela vai? A da Dalex, conclu ou C6FTP? C6FTP. Então você já sabe o nome da oração. Oração subordinada adverbial comparativa. E aqui, turma, oração o quê? Principal. Então, você viu? Não adianta ficar decorando lista de conjunção. Você tem que ver no contexto o que é que ela expressa, qual é a ideia que ela expressa. E aí sim, galera. Se você olha para a conjunção, sabe qual é a sua classificação, você sabe se ela vai para o Dalex ou se ela vai para o C6FTP. E você sabe o que fazer, sabe o nome da oração. Está resolvido. Tá bom? E por fim, causal, já foi. Consecutiva, comparativa, concessiva. O que está faltando aí? Vamos ver aqui, ó. A obra seria finalizada se houvesse verbas. Então, olha aqui, ó. A obra seria finalizada se houvesse verbas. Qual é a conjunção que une as duas? O C. O C, tá aí, ó. Vamos achar algum sinônimo aqui, galera. A obra seria finalizada caso houvesse verbas. A obra seria finalizada contanto que houvesse verbas. Tá vendo, galera? A obra seria finalizada de qualquer jeito? Não, só se houvesse verbas. Haver verbas era uma condição para que a obra fosse finalizada. Certo? Então, se este C, se você conclui que este C é uma conjunção condicional, o resto você já sabe, meu irmão. Se este C é uma conjunção condicional, C6FTP, começa com C, C6FTP. Como é que é o nome da oração, então, para finalizar essa parte, galera? Oração subordinada adverbial condicional. E esta primeira vai ser a oração o quê? Principal. Tá aí. Certo, galera? Tá aí, ó. Pronto. Então passamos, mesmo que de forma bem rápida, né? Mesmo que em linhas gerais, nós passamos pelas 9 orações subordinadas adverbiais. Enfatizamos as adverbiais concessivas, tá? Que nós vimos lá na aulinha passada. Tá ok? Então respire fundo, vai lá. Pronto. Agora vamos para o último tipo de orações subordinadas substantivas. Repito,
A ideia é apenas ter uma noção do que é cada uma delas, tá bom? Apenas ter uma noção. Tá? Se fôssemos aprofundar esse assunto, discutir os detalhes, levaríamos aqui muitas horas só para falar sobre isso. Tá bom, galera? Então, beleza. Vamos lá. Paga tudo, vida nova, e já vai escrevendo aí orações subordinadas substantivas. Agora, essa aula, esse assunto, vai ser facilmente entendido por aqueles que assistiram todas as aulas anteriores, por aqueles que estudaram análise sintática do período simples, análise sintática da oração, para aqueles que estudaram aquelas 12 funções sintáticas. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Pelo menos introduzir esse assunto. É bem possível que a gente inicie esse assunto agora e termine na nossa 12ª aula. E aí, moçada, a parte teórica, se eu digo assim, aulas exclusivamente teóricas, finalizam-se. Tá? Aí a gente começa realmente a entender como é que tudo isso aparece na nossa banca, na Exatos, para o nosso concurso da PM do Rio de Janeiro. Beleza isso, moçada? Então, vamos lá, estamos quase chegando no nosso objetivo, resolver exercícios e acertá-los, tá bom? Então, vamos nessa. Orações subordinadas substantivas, tá? Orações subordinadas substantivas. Pessoal, as orações subordinadas substantivas, elas são aquelas que exercem função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. São 6. Então, repito. As orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. A oração subordinada substantiva, que exerce função de sujeito, as orações subordinadas substantivas que exercem função de sujeito, são as orações subordinadas substantivas subjetivas. São aquelas que exercem função de sujeito. As que exercem função de objeto direto, objetivas diretas. As que exercem função de objeto indireto, objetivas indiretas. As que exercem função de complemento nominal, completivas nominais. As que exercem função de predicativo do sujeito, predicativas. E as que exercem função de nominais, objetivo direto, indireto, de aposto, me fugiu aqui, apositivas. Pronto. Então, olha aí, ó. As orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. E esses são os nomes, né? Oração subordinada substantiva, subjetiva. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. Tá? E agora, gravem uma coisa, pessoal. Gravem uma coisa. As orações subordinadas substantivas, elas começam
por conjunção, todas elas começam por conjunção subordinativa integrante. Deixa eu apagar aqui. Todas elas, galera, os 6 tipos, elas começam pela mesma conjunção. Elas começam pela mesma conjunção, chamada de conjunção subordinativa integrante. Vocês viram que a gente está estudando conjunção tudo junto, né? Conjunção subordinativa integrante. Eu costumo chamar a conjunção subordinativa integrante, galera, de CSI. Conjunção subordinativa integrante, CSI. Ok? Então, ó, vejam bem, na aula passada e no início desta, nós falamos sobre orações subordinadas adverbiais. Cada oração subordinada adverbial começa por uma conjunção diferente. Lembra? Causal, consecutiva, comparativa, condicional, concessiva, temporal, blá, 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 blá. Já aqui é diferente, é o contrário. Todas as orações subordinadas substantivas, todas começam por CSI. Todas começam pela mesma conjunção. Conjunção subordinativa integrante. Certo, galera? Beleza? Então tá aí, ó. Então, neste tempinho que nós temos, tá? Neste encontro, eu vou começar a mostrar para vocês nos exemplos como que a gente faz essa análise, tá? Então não vamos correr muito, começamos agora e terminamos no 12º encontro, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou apagar o quadro, isso aqui já deve estar tudinho no seu caderno, aí você acompanha o exemplo olhando para o seu caderno, tá bom? Lembrando que a nossa prova já no mês que vem, né, pessoal? Nossa prova já é agora, né, em fevereiro, então estamos aqui alguns dias dela, então não há tempo hábil para ficar, abre um livro, estuda toda a parte de período composto, abre um livro, estuda... Não há tempo hábil para isso. Tem que ser direto no ponto, direto no foco. Pum, eu quero ganhar ponto. É isso que a gente está fazendo aqui. Beleza, galera? Então, vem para cá. Vou apagar. E vamos começar com os exemplos. Ou melhor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um exemplo aqui, sem apagar o resto. Coloco um exemplo aqui, falo sobre ele, apago, coloco outro, e assim a gente vai. Então vai lá, pessoal. Exemplo número 1. Eu digo assim, olha, é necessário que todos estudem. É necessário que todos estudem. Vamos lá então, pessoal. Eu tenho aqui, ó, verbo é e verbo estudem. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. 2 orações unidas por qual conjunção? Que. 2 orações unidas pelo que. Então, olha só. O que está rolando aí? Primeira coisa, galera. Eu quero saber quem que é o sujeito do verbo é. Lá nas primeiras aulas, o que a gente viu? Como é que a gente acha o sujeito, galera? Você vai até o verbo e pergunta o que ou quem. Então, vamos lá. Cadê o sujeito do verbo é? Do verbo é, ó. Verbo, o que é necessário? O que é necessário? Resposta. Que todos estudem. Perceberam? Eu estou procurando o sujeito do verbo é. O que é necessário? Que todos estudem. Está aqui o sujeito. Vocês concordam
que o sujeito da primeira oração simplesmente é a segunda oração inteira? Vocês concordam com isso? Olha aqui, ó. O sujeito da primeira oração é a segunda oração como um todo. O que é necessário? Que todos estudem. Então, galera, eu posso afirmar que essa segunda oração aqui, ó, introduzida pelo quê? Exerce a função sintática de sujeito. E oração que tem função de sujeito tem nome. Leiam comigo em voz alta, galera. Vamos lá. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, olha aqui, ó. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. E você sabe, sempre que há uma subordinada, há em contrapartida uma oração o quê? Uma oração principal. Entenderam a brincadeira, galera? E aí eu posso afirmar com tranquilidade que este que é uma conjunção subordinativa integrante. Por quê? Todas as orações subordinadas substantivas, começam por conjunção subordinativa integrante, que é o nosso CSI. Então, pode aparecer para você uma questãozinha que nem cobre o nome da oração, mas que pergunte se aquele que da linha tal é uma conjunção integrante. Entenderam a brincadeira? Certo isso, moçada? Então tá legal. E agora eu vou dar uma dica para vocês. Olha aqui, galera. As orações subordinadas substantivas, olha a dica, eu vou colocar hoje já. Apesar de que esse assunto será finalizado na próxima aula. Ó, as orações subordinadas substantivas, macetinho agora, macetinho. Elas podem ser substituídas por esse, essa, isso, ou então desse, dessa, disso. Anotem esse macetinho, que não dá tempo de ficar repetindo, né, galera? Então, olha aqui, ó. Qual que é o macetinho das orações subordinadas substantivas? Todas elas, elas podem ser substituídas por esse, essa, isso, desse, dessa, disso. Agora pode parecer que o macetinho é bobagem, mas na hora que misturar tudo nos exercícios, você vai ver que não é bobagem, que é algo muito importante. Olha aqui, ó. É necessário que todos estudem. O que é necessário? Isso! Que todos estudem. Veja que toda essa oração introduzida pelo que pode ser substituída por isso. O que é necessário? Isso! Que todos estudem. Certo, galera? Então, as orações subordinadas substantivas, tá? São aquelas que exercem função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. Todas elas começam por CSI, conjunção subordinativa integrante. E como grande macetinho, todas elas podem ser substituídas por esse, essa, isso e desse, dessa, disso. No próximo encontro, veremos exemplos de objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. E aí, daremos bye-bye às aulas puramente teóricas. Tá legal? Aí a gente já vai trabalhar com teoria e questões, conforme o combinado aqui com vocês. Beleza, pessoal? Eu espero que essas dicas estejam ajudando vocês nessa preparação, né, rumo à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!